Fala pessoal, boa noite a todos. Aqui é Anderson Junqueira, falando pelo Clube Universo da Hipnose. Boa noite, Francisco. Já tá pedindo para entrar, ó, sem vergonha. Boa noite. Fala aí. Opa! Boa noite, pessoal do clube. Eu tô rindo aqui que eu fui tentar sentar na cadeira, só que eu esqueci a cadeira lá atrás e fui pro chão. Aí eu bati o cóccix, tá doendo, velho. Nossa, mãe. Essa cena não sai gravada, né? A cena que a gente quer que saia Nossa, gravada, cara. não sai. Essa agora foi demais. Não, tô aqui preparando, pá. Só que a cadeira tava lá para trás. Eu lá, e aí quando eu fui sentar, fui no chão direto. Agora tá doendo aqui, viu? Agora tem que sorrir e falar assim: boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal do Clube do Universo da Hipnose. Mais uma quinta-feira com a live com cara fera, né? Uma chuva aqui que não tem mais tamanho. Não sei se aí dentro do seu estado está chovendo. Dá um alô aí, fala assim: ó, aqui está chovendo, né? Aqui não, está chovendo bastante, né? Quem mais vai entrar aí na live? Vamos embora. Eu não sei, eu tô aqui chamando a galera, tô mandando os aviãozinhos aqui para todo mundo. Pronto. Boa Eu estou noite, mandando avião aqui. Alessandro tá online. Vou chamar o nosso amigo Alessandro aqui. Tem tempo que o Alessandro não aparece na live nossa. Desde a última vez. Boa noite a todos, aqui é Anderson Junqueira, do Clube Universo da Hipnose, Francisco Souza e o Alessandro acabou de entrar. E aí, como é que tá, Anderson? Como é que tá, Francisco? Tudo bem? Rapaz, você tomou uma, porque você veio assim do e aí, como é que tá? Não, Você tá calibrado, Alessandro. Eu gosto muito de um reggae, mas não tô escutando reggae, não. Um cara de jamaicano. Alessandro já veio calibrado. O Honório tá aí, ó. Quem sabe daqui a pouco, daqui a uma meia hora, o Honório possa entrar também, participando da nossa live. Isso. Estamos só esperando o nosso convidado especial aparecer aqui. Cadê, Francisco? Chama o homem lá. Uai, ele não... Ele tem tá que aqui? acessar aí, não tem? Já tá aqui, eu vou chamar, já tá aqui. É o Núcleo Saúde Vibracional. É o nosso convidado, é o Cláudio. Cláudio Santos, né? Isso. Olá, boa noite, todo mundo? Boa noite, Olá, como é que vai? Cláudio, Tudo jóia? boa noite. Bem, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que tá a fé? Tá tranquilo. Então tá bom. Excelente. Claudião, Diga. para quem não conhece o Claudião, eu conheço, então vocês morram de inveja, hein? Tem inveja de mim também não, né? Pelo amor de Deus, ainda se fosse os Hamilton da vida tal, aí sim, né? Mas eu não. Não, ele quer que a gente tenha inveja dele, porque te conhece. Dele? Inveja de mim, não deles aí. Tá bom. Mas quem conhece essa coisa aqui sou eu, vocês não. Agora eu conheço, o Claudião já achava. Agora aqui, claro, agora você já é brother. Claudião, eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse o que você faz, com o que você trabalha, tudo isso aí. Tá bom? Perfeito. Fica à vontade. Ok, obrigado, Francisco. Bom, meu nome é Cláudio, eu sou engenheiro de formação, né? Trabalhei vários anos na indústria de autopeça, trabalhando nessa área aí mais de gestão, né? De empresa. Depois eu acabei saindo por um problema na minha família que eu tive de uma pessoa, eu comecei a ter contato com essa parte mais holística, mais de terapias integrativas, e eu comecei a estudar bastante sobre esse tema. Certo, esse tema aí eu estudei bastante porque eu não entendia por que isso funcionava, né? Falar como funciona um negócio desse? Eu, como engenheiro, como posso admitir que a pessoa aplicar reiki, ou a pessoa aplicar energia quântica, ou a pessoa aplicar hipnose, o que for, e funcionava, né? Eu falo assim, não pode, isso não pode existir. E aí eu comecei realmente a
a estudar bastante essa parte e percebi que tinha muita coisa científica, muita coisa que realmente funcionava e está embasado em assuntos realmente sérios e científicos. E aí eu comecei a me dedicar a essa parte mais de terapia. Hoje eu sou terapeuta, né? Eu trabalho com essa terapia integrativa e complementar, como o SUS comenta essa parte, e faço atendimento nos meus clientes com essa parte, usando principalmente tudo que eu aprendi, tanto do lado do espiritismo, né, como também dessa parte que eu aprendi fazendo essa parte mais holística e também aquilo que eu vi com a quântica, né? Quando a gente trabalha essa parte holística, a gente tem muito contato com essa parte de energia quântica, que é uma coisa que também me encanta, né? Eu sei que o Francisco já abriu o sorrisão aí, né, Francisco? Né? Mas é verdade, é uma coisa que me encanta, porque como a minha formação é de engenheiro, eu ficava pensando, puxa vida, energia é energia. E aí tinha algumas coisas que faltavam para mim, que era exatamente o que a quântica me deu com relação a essa parte de energia quântica. Então, eu trabalho com isso hoje. Eu atendo as pessoas no meu consultório e percebo muito que essas pessoas que vão lá nos visitar, né, com alguns problemas, elas têm muito dificuldade de aceitar o problema que ela tem e reconhecer que aquilo pode ser mudado a partir do momento que ela queira, né? E é interessante de ver que demora um tempinho para a ficha cair, mas também quando cai o resultado é muito bom, né? Não, e é uma coisa interessante. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso daí realmente demora. Por quê? Porque na realidade nós somos materialistas, né? A gente quer pegar, quer tocar, quer ver, quer acontecer. A gente nunca imagina que a nossa mente é uma coisa extremamente poderosa, né? Porque imagina o seguinte, eu estava vendo isso daí, e nosso corpo tem 50 trilhões de células aproximadamente, conforme os cientistas comentam. Como eles fizeram essa conta, não me pergunta, gente. Mesmo como engenheiro, eu não consigo chegar nessa conta aí, tá? Uns mais, outros menos, mas 50 trilhões de células. E antigamente se pensava o seguinte, que as células se reproduziam de uma forma automática, né? Ela vai se reproduzir de uma forma mecânica, propriamente dito, porque estava baseado nas leis de Newton. Não que não funciona, mas funciona. E isso, né? Os cientistas descobriram que quem comanda essas 50 trilhões de células, na realidade, é a mente. A nossa mente pensa em tudo, processa tudo, fica calculando quais células têm que ser trocadas, aquilo que tem que funcionar tudo direitinho, e ela manda comandos para nossas células, a nossa mente. E aí as células devolvem essa informação para a mente, informando se elas precisam de alguma coisa, ou o que for, eu preciso de água, eu preciso disso, eu preciso de alimento, eu preciso de tal coisa, e o cérebro fica mandando informação. E quem é que comanda o cérebro? A mente. A mente que comanda o cérebro. Então, quando a gente pensa em coisas que você fica falando, olha, tem pensamentos negativos, pensamentos depressivos, o que você está mandando de informação para a sua célula? Coisas ruins. Então eu faço uma analogia aqui, né? Já que eu trabalhei tanto tempo em indústria, né? Eu posso fazer o seguinte, imagine você entra numa empresa que tem 50 trilhões de funcionários, gente. Certo? Olha quantos planetas Terra você teria, porque o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes aproximadamente. Você teria aí uma empresa com 50 trilhões de funcionários. Você é uma delas, você é uma célula lá. E o seu chefe lá em cima, todo poderoso, que é a mente, né, fica mandando a informação seguinte, olha, gente, ó, tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo, tá tudo fantástico, tá funcionando, que é uma beleza. O que você fala? Você fala, nossa, entrei na empresa, maravilha, né? Olha, tá tudo funcionando, a célula do meu lado aqui me ajuda, tá tudo trabalhando em cooperação, tá tudo beleza, ótimo, tá tudo ok. Você o quê? Você fica contente. Agora imagine você entrando numa empresa onde seu chefe fala, olha, vai dar tudo errado, gente, tá tudo ferrado, nós vamos morrer, nós vamos estar perdidos, né? O que você faz? Você começa a chorar, né? Mas é isso mesmo. E as células têm essas mesmas reações. Na realidade, elas ficam perdidas. Por quê? Porque o comando que está vindo do cérebro está vindo um comando errado. Está vindo um comando depressivo. E isso causa sérios problemas no corpo. É quando aquele grupo de célula, aquele grupo de funcionário que já está a fim de fazer a revolução, virar anarquista, começa a quebrar tudo, né?
Exatamente. E aí, com isso, você tem problemas, né? Você começa a desenvolver problemas. Isso não é um pensamento só. Às vezes as pessoas falam, ai, sabe, eu pensei de forma errada, sabe? Eu mandei aquele fulano para aquele lugar, naquele determinado dia. Por quê? Porque ele pisou no meu pé e tal. Isso acontece, nós somos seres humanos, isso é natural. O problema é quando a gente torna isso repetitivo. Todo dia você ouvir a mesma coisa. Quando você torna isso repetitivo e você acredita nisso, é que é o problema. Porque também fazer mantra que vai cair dinheiro do céu, que vai dar tudo certo, tal, não funciona, gente. Isso eu já tentei, não consegui não, entendeu? Não funciona, isso é claro, você tem que acreditar. E acreditar não tem aquele papo de você falar assim, eu acredito só 10%. Tá? Ou você acredita ou você não acredita. Certo? Então, quando você acredita realmente que aquilo vai dar certo, aí não tem jeito, tudo funciona. E aí eu fiquei associando esse acreditar e essa posição da mente com o efeito placebo. Você já ouviu falar do efeito placebo, né? Na realidade, se a gente for analisar, nós usamos muito o efeito placebo nas pessoas, né? Exatamente. Você cria uma situação para que inverta essa situação. Exatamente. Porque, na realidade, o que acontece? Você vai no médico, o médico faz um diagnóstico, né? O problema não é o diagnóstico, é o prognóstico. Ele fala, olha, você está com tal problema, mas eu tenho aqui um remédio fantástico que vai resolver o seu problema. Você já sai de lá aliviado, porque você sabe que aquele problema é sério, mas ele está te garantindo que aquele remédio é fantástico. A única coisa que você não sabe é que aquele remédio é pura água. Então, esse farinha, farinha, pura água, o que for. Então, na realidade, você toma um remédio acreditando piamente que aquilo vai resolver o seu problema. O que acontece? Você resolve o problema. Por incrível que pareça, resolve. Tanto é que tem alguns países que eles cuidam das pessoas com água. Eles dão água para a pessoa falando que aquela água tem um remédio especial, né, um determinado componente especial, que aquilo vai curar. E, por incrível que pareça, a pessoa se cura. Em contrapartida, a pessoa pode tomar o melhor remédio do mundo. Se ela não acreditar naquele remédio, pode ter o melhor médico do mundo, né, a melhor equipe do mundo. Se ele não acreditar, ele simplesmente não se cura. É incrível como a mente é extremamente poderosa para esse aspecto. Então, quando você... vendo... Pode falar, Francisco. Pode falar tudo. Eu estava vendo essa parte aí do efeito placebo e também tem o efeito nocebo, que eles falam que é exatamente o inverso que eu estava querendo dizer. O efeito nocebo é quando você, né, não acredita que aquilo vai funcionar. Então você pode pegar o melhor médico do mundo, o que for, que não tem jeito, você acaba tendo problema sério. Há muitos anos atrás eu trabalhei com medicação e o que a gente tinha noção é o seguinte, que o remédio de efeito placebo, a caixa assusta, né? Quando você vê a caixinha, ela assusta, é tarja preta, vê um monte de informações pesadas e tudo mais. E o comprimido não passa de água com farinha. Então o que acontece? O valor do remédio influencia também muito na pessoa. Quando é um remédio baratinho, a maioria das pessoas falam o quê? Isso aí não funciona, né? Ou se não, é genérico. O genérico é igualzinho o normal. Eu tenho uma amiga nossa, terapeuta, e ela faz no Albert Einstein um curso. E ela ficou surpresa de um desses médicos falar para ela, neurologistas falaram para ela, que metade desses remédios que são para o corpo humano não chegam nem sequer ao cérebro. Porque o nosso cérebro ele já barra tudo isso, ele fecha tudo isso, que ele sabe que ele está sendo atacado por tudo isso. Então aí eu perguntei para ela, mas poxa, vocês ficam sabendo isso, por que não fala? Lógico, os laboratórios não têm interesse em divulgar nada disso, né? Quanto mais a indústria farmacêutica faz, ganhar dinheiro, melhor é. Lógico. Mas Francisco, você tem que entender que é o seguinte, a indústria farmacêutica gasta milhões de dinheiro, né, para não falar bilhões em dinheiro, para lançar um remédio. E ela é obrigada a fazer nos seus estudos o efeito placebo, certo? Só que ela não vai chegar e vai falar assim, a água cura tanto quanto o remédio que eu acabei de gastar bilhões de reais, entendeu? Não vai fazer isso, jamais. Sem contar que tem a situação que se você for, por exemplo, se fosse procurar no YouTube um documentário chamado Marketing da Loucura, você vai ver que é um documentário que conta exatamente que essas empresas farmacêuticas, elas falam assim, descobri uma droga, essa droga acalma os nervos.
aí ela paga uma grana preta para contratar um psiquiatra de renome para fazer esse cara inventar uma pesquisa e criar uma doença em que aquele remédio vai ser usado para poder tratar a pessoa. Isso é uma coisa... Nós tivemos agora, olha que interessante, nós tivemos agora aí na cara dura e mostrou-se isso nitidamente, foi com a questão da vacina. Pegaram um grupo, não deram a vacina, outro grupo deram, a pessoa não sabe se tomou ou não, né? E aí criou o quê? Na mente do cara, eu estou protegido. Exatamente. Você sabe que, olha, você agora falou uma coisa, Cláudia, é assim, você sabe como é que funciona o fuzilamento de uma pessoa? Sei. Na realidade, né, é sorteado as armas entre aqueles que vão participar, umas têm balas de festim e a outra tem as balas verdadeiras. Quando você vai fuzilar o camarada, qual é o seu pensamento da sua arma? A minha é do quê? De festim. Meu jeito, como eu penso. Né? Mas tem outras pessoas que já vão pensar que é de verdade. Se você pegar um mais radical, vai pensar isso. Então você fala assim, mas eu tenho a doença em mim. Pode até ter a doença em você. E o Cláudio sabe disso do que eu vou falar aqui. Nós convivemos uma época em um determinado lugar que as pessoas entravam com câncer, né, Cláudio? Sim. E o que acontecia com elas? Saíam curadas. Saíam curadas. Hoje mesmo, no consultório onde eu atendo, eu já peguei pessoas com problemas sérios de câncer, certo? Onde eu vou contar um caso aqui interessante. A pessoa ela estava fazendo quimioterapia, ela tinha um problema seríssimo de câncer e na quimioterapia ela já estava na 4ª sessão, onde ela não aguentava mais tomar químio, tanto que ela tinha efeitos colaterais gravíssimos, né? Ela ficava sem se alimentar por causa dos efeitos colaterais e quanto mais ela ficava sem se alimentar, mais efeito colateral tinha por causa do excesso de quimioterapia que ela tinha no corpo. Ela não eliminava por falta de alimento e, né, que era um dos problemas que ela tinha. Então ela foi lá comigo, né? Então ela passou comigo e a gente começou a fazer um trabalho com ela, junto de um psicólogo também, que começou a colocar na cabeça dela, embutir na cabeça dela que o tratamento dela ia começar a reverter e ela começaria a parar de ter esse tipo de problema. Pois bem, eu aplicava energia nela, reiki, tal coisa, mas o mais importante era a conversa com ela primeiro. Ele conversava com ela para que ela fosse explicar. E aos poucos ela foi mudando isso, e ela foi falando isso daí para o médico que aplicava, que fazia o tratamento de químio com ela. O médico apoiou, falou, não, isso é fantástico, vai em frente, que vai dar certo. Pois bem, na última sessão ela não sentia mais nada, simplesmente nada, parecia... E o pessoal fala, não, você não pode estar tomando químio, porque, né, você não sente nada, seu cabelo não cai, o que está acontecendo? Então, né, até uma enfermeira que estava lá foi verificar realmente se era realmente o remédio que ela estava tomando mesmo, se não era nenhuma placebo da vida, certo? Mas realmente ela começou, e ela chegou, e uma coisa importante que ela tinha tanta fé nessa parte, que ela fez um papelzinho e ela andava com esse papelzinho no bolso, e nesse papelzinho estava escrito: depois da minha última sessão, eu vou estar curada porque eu vou fazer os exames e vai estar curada. O que aconteceu com isso? Na última sessão ela foi fazer todos os exames, pois bem, o câncer tinha sumido, gente. Tá? Lógico, foi todo um trabalho em conjunto. Teve o trabalho do médico, teve o trabalho da psicóloga, teve o meu trabalho, teve o trabalho dela acreditar nisso, nessa equipe, mas ela reverteu completamente o caso. E isso também aconteceu onde o Francisco comentou, né? E acontece num monte de lugar. Tem um monte de lugar que as pessoas realmente acreditam, né? Que vão conseguir. E isso está muito na cabeça da pessoa, porque se a pessoa também tem o pensamento contrário, que vai falar, olha, já joga a toalha, pois bem, vai pro buraco mesmo. Isso a gente viu recentemente aqui no Brasil, com esse problema que nós tivemos, né? Recente, todo mundo sabe que a gente não pode falar o nome aqui na live, certo? As pessoas ficaram em casa com medo, morrendo de medo que ia pegar. Então, o que acontecia? Ela já vivia um estresse, né? E aí, nós vimos que o que acontece quando a pessoa vive o estresse? Ela começa a ter problemas nos telômeros. E aí, com os problemas nos telômeros, ela desabilita o sistema de defesa dela. Então, quando ela desabilita o sistema de defesa, porque ela só vive no estresse, com medo de pegar determinadas doenças, ela acaba
tendo outros problemas, porque ela desabilitou o sistema de defesa, uma pequena gripe já pode dar um problema sério nela. Tá? Então isso é muito comum. Então a gente tem um poder monstruoso na nossa mente, no nosso cérebro, tá? E que a gente não usa. A gente usa muito pouco. Tá? E uma vez que a gente acredita naquilo, aí não tem para quê. Eu também fui, né, além de trabalhar na indústria, eu também fui professor. Né? Eu dei aula na faculdade e tudo. E eu via que os alunos que estudavam, que tinham confiança, que iam para a prova confiante que ele conseguia fazer a prova, iam bem. Certo? Porque ele tinha confiança, ele sabia que ele iria bem. Agora, aquele que não tinha estudado nada, que ele já chegava com medo, porque ele sabia que não tinha feito nada, certo? E aí, o que acontecia? O medo dele era tão grande que ele não conseguia nem ler o que estava no texto. E às vezes o problema estava na frente dele e ele não conseguia. E por mais que você mostrasse para ele, ou ele tentasse colar do cara do lado, alguma coisa, ele não conseguia ver. De tal era o medo da pessoa. Então, às vezes, o nosso medo nos bloqueia de um monte de coisa. E com isso, a gente acaba não enxergando as soluções. Tá? Eu gosto... Oi. Olá, Cláudio. Eu gosto de uma... Fala, Alessandro, que você não falou ainda. Tá. Posso falar? Tudo bem? Olá, Tá Cláudio, tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite. Sabe que uma das coisas que eu comento no consultório durante os atendimentos, independentemente da religião da pessoa, né? Mas a grande maioria, todos eles, acreditam nessa questão do espírito, né? Somos espíritos. Então, uma das coisas que eu comento é o seguinte, exemplo, nós temos Deus, temos espírito, temos a energia. Tá? A energia é uma matéria, vamos supor. Então, o nosso corpo, teoricamente, é uma matéria condensada. Tá? Se o espírito pode manipular essa matéria condensada, o contrário já não, mas sim nós, que é o ser pensante, né, a consciência, nós espíritos podemos manipular. Então, teoricamente, é bem isso que você falou, que eu comento no consultório. Se nós estamos aqui entre 30, 40, 50 trilhões de células, teoricamente nós somos os comandantes, nós somos o comandante dessas células. Né? E de que forma nós estamos agindo perante essa tropa? Né? Que comando nós estamos tendo? Nós estamos tendo um comando assertivo, em matéria, né, de ter um objetivo, né, fazer com que tudo funcione, ou nós estamos deixando de uma forma largada? Então, mais ou menos, eu tenho feito esse tipo de comentário. Agora, o que eu gostaria de perguntar para você, Cláudio, por gentileza, eu tenho percebido, isso eu já comentei aqui com o Francisco, com o Anderson, com outros nossos colegas aqui do clube, as pessoas cada vez mais estão se abrindo para essas questões relacionadas à mente, à energia, à mecânica quântica, à importância... Né, a importância dos pensamentos positivos, a influência negativa, né, dos pensamentos negativos referente ao nosso corpo, gerando quadros patológicos, dores. Tens percebido, Cláudio, essa mudança por parte das pessoas, cada vez mais as pessoas se abrindo para essas questões relacionadas às energias e o poder da mente? Sim, as pessoas estão se abrindo para isso. Por quê? Porque, na realidade, com a ciência, né, ela evoluindo do jeito que ela está, né, depois do advento aí do computador, nos ajudou bastante, a ressonância magnética, os equipamentos de ressonância magnética começaram a comprovar muitas coisas. A gente está falando, né, de física quântica. Quantos anos tem aí? 200 anos? Não mais do que isso daí, vamos dizer, de Max Planck, que colocou, mas naquela época, né, não se comprovava, era uma teoria só, certo? Mas hoje se comprova, nós temos muitos pesquisadores falando sobre isso, e as pessoas começaram realmente a questionar isso, né? A começar a entrar nessa parte. Por quê? Porque os cientistas começaram a comprovar. Então, teve um estudo que foi feito do seguinte modo, né? Pegaram um cientista, os cientistas colocaram uma pessoa num aparelho de ressonância magnética, né? E analisaram ele. E depois pegaram, né, que os cientistas, né, chamam essas pessoas que mexem com energia de, né, manipuladores de energia ou curandeiros, assim que eles denominam, mas não importa o que seja, a pessoa está manipulando energia, e colocaram ele para emanar energia para a pessoa. E identificaram que a pessoa que estava recebendo energia através do aparelho de ressonância magnética teve uma variação no aparelho. Então significa que a pessoa estava recebendo essas energias.
E aí começaram a desenvolver várias pesquisas, até colocaram pessoa que estava recebendo energia em um outro país, numa distância razoável, tá? Estados Unidos e Inglaterra, não é uma distância próxima, estamos falando de mais ou menos 11 horas de voo, né? E aí eles identificaram que a partir do momento que a pessoa que emanava energia começava a emanar energia para aquela outra pessoa que não estava do lado dele, sim, a quilômetros de distância, a pessoa recebia no mesmo instante. E aí veio a física quântica falando da paridade dos átomos, né? Onde os cientistas realmente comprovaram que você pode parear os átomos, e aí eles começaram a associar uma coisa com a outra. Então você vê como as coisas vão evoluindo em cima do quê? Do que a ciência vai descobrindo. Então, essas novas tecnologias, as pessoas foram... E outra coisa também importante é que os cientistas começaram a descobrir isso e começaram a publicar isso de uma forma mais constante, sem o medo da religião, certo? Que antigamente se tinha muito medo da religião. Por quê? O pessoal era queimado, né? Se você for olhar um tempinho atrás, né? Se você fosse na época de Newton, se ele fosse contra a igreja, ele simplesmente ia ser queimado, gente, certo? Não era fácil aquela época. Então, hoje já tem uma outra visão. Então, as pessoas já começam a aceitar. É muito pouco ainda, certo? Mas já começam a aceitar isso porque já saem artigos científicos, você já consegue achar notícias disso em jornais e revistas especializadas. Você também tem isso no YouTube. O YouTube é uma ferramenta fantástica, onde as pessoas conseguem achar artigos muito interessantes e vídeos interessantes sobre isso. Então as pessoas começam a ficar curiosas. E muitas vezes também a pessoa, ela tem o quê? Ela já está sem esperança. Por quê? Porque ela já tem tudo e tudo e viu que nada funciona. Aí ela parte para essa parte aí também, que é falar... Já que a situação está, desculpa a palavra que eu vou utilizar, a vaca está indo para o brejo, vamos tentar. E aí, quando ela vê que isso daí começa a trazer algum tipo de efeito, ela começa a acreditar e começa a falar de uma para outra. Isso é fantástico, é isso que eu vejo as pessoas. Além da parte científica, também tem os testes que as pessoas fazem. Claro. Uma coisa que eu ia falar é que eu gosto muito de uma metáfora que conta que se você tem uma doença não, um gene que diz que você pode ter uma doença, por exemplo, câncer. Então diz que você tem uma genética que dá uma chance de ter câncer. Então isso serve como se fosse uma semente num jardim. Você tem aquela semente genética dizendo que o câncer pode aparecer, mas aquela semente só vai florescer a partir do momento que você regar e que você der condições naquele jardim para que aquela semente floresça. Então, você se mantendo sempre de forma positiva, se mantendo, como você está falando, com energia alta e tal, não sei o que, você pode não estou falando só do câncer, estou falando de qualquer coisa, né? Se você for olhar bem, né, depois que descobriram, né, estudei essa parte aí, né, foi até incentivo do meu amigo Francisco lá no curso que nós tivemos lá, né, como um professor lá, ele ficou pegando no meu pé, né? E, então, uma das coisas que eu estudei foi exatamente o DNA, né? Porque eu falei assim, como pode, né? O DNA tem tudo, é tudo genético e tal, e aí eu descobri a epigenética. Não sei se vocês conhecem, a epigenética é um estudo que o pessoal começa a fazer, um estudo não baseado somente nos genes. Eles olham outras coisas além dos genes, que você está completamente certo, é como a pessoa ela lida com as situações. Tem pessoas que lidam com a situação de uma forma tranquila, certo? Mesmo tendo problemas gravíssimos, né? A pessoa vive de bem com a vida. E tem gente que é péssimo, né? Com qualquer probleminha, porque ele tem um ego do tamanho do universo quase, certo? Ele já acha um absurdo aquilo, certo? Porque ele tem que ser respondido na hora que ele quer, uma série de coisas. Então, isso tudo influencia. E os cientistas descobriram, quando descobriram o DNA, depois eles fizeram o genoma humano, um trabalho monstruoso que foi feito, certo? Onde vários cientistas participaram e eles descobriram que dos 100% de doenças que tem cadastradas no mundo, porque nos Estados Unidos tem um banco de dados, né, de todas as doenças cadastradas, eles descobriram que menos de 5% vem do gene da pessoa, é genético, certo? 95% não é genético. Tá? Então,
O que leva a ter um câncer? O que leva a ter uma doença mais problemática? Para mim, é exatamente o que a epigenética fala. Você, né, você pode vir com essa probabilidade, através, se a gente olhar na parte mais espiritual, que o pessoal, você pode vir, mas se a gente olhar para o outro lado, se você tiver uma vida boa, tranquila, bem alimentado, certo? Saudável, procurar os médicos quando tiver algum tipo de problema, curar, ter uma mente positiva, um processo positivo, dificilmente você vai estar tendo esse tipo de problema desenvolvido. Agora, se você é uma pessoa depressiva, uma pessoa que só leva para o lado ruim, uma pessoa que quer tudo na hora que ela quer e não pode esperar um segundo, porque senão já fica chateado. Lógico que ela pode vir a desenvolver alguma coisa mais séria. Tá? Então a gente tem que tomar, né, esse cuidado quando a gente analisa. E lembre-se, a gente imagina as coisas, a gente nunca tem 100% de certeza. Depois que eu estudei quântica, gente, eu já cheguei à conclusão que 100% de certeza esquece. Né? É tudo uma probabilidade que pode acontecer. Então muitas vezes a pessoa tem uma percepção. Né? Então, e com a percepção ela já julga, que é a primeira coisa que a gente faz, que a gente é perito nisso de julgar. Ele é isso, acabou, pronto, você já julgou, certo? Mas você não sabe tudo o que está acontecendo, você não tem todas as informações. E com isso, você pode causar algum tipo de problema. E infelizmente, quando você causa um tipo de problema, e aí você percebe que você causou aquele tipo de problema, você fica preso ao passado. Por quê? Porque você fica se auto-julgando porque você julgou aquela pessoa do passado. E se depende do seu julgamento, você considerar isso um grande problema, você pode vir a desenvolver, né, realmente uma doença mais séria. Tá? Não quer dizer que... Eu falo desse jeito que você está me falando, eu tenho aquela exemplo de assim, a casquinha de ferida, né? Você fica tocando, e ela vai abrindo, até que realmente ela se torna uma ferida enorme, e você olha para aquilo e fala assim, puxa vida, eu não tenho solução disso. Na realidade, você tinha a solução, é que você ficou colhendo e tudo mais. Dentro da hipnose noturna, nós sabemos que você trabalhar 21 dias consequentes, criando novas gerações de células, que elas vão se criando, essas células novas, durante esses 21 dias, ouvindo todo dia a mesma situação da criança, vai ser um ótimo estudante, você vai ser uma boa pessoa, isso já vai se armazenando, não só na mente, mas também dentro da célula. Você sabe que nós olhamos e estudamos aquele caso das águas, né, que congelava, cortava-se os cristais das águas. Né? Sim. Então, você põe na cabeça o seguinte, nós somos 80% do quê? Água. Água. Né? Nós temos a energia contida dentro de nós. Né? Então, fala assim, quem é o milagre, afinal? Somos nós. É isso mesmo. Concordo 100%. Nós somos um milagre. Quantas pessoas, Cláudio, nós vimos no fim da vida ali, com o pé na cova, vamos falar assim, francamente, e de repente houve uma inversão tão grande dos pensamentos dessa pessoa, da atitude que ela tomou diante de si. Primeiro, não se acovardar diante da doença. Né? É o que a gente sempre ensinava, não se acovarda diante da doença. Creia, tenha fé, acredite, mude isso dentro de você. Desperte esse Deus que está adormecido dentro de você e você vai ver o milagre acontecer dentro de você. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque na realidade o que eu falo para os meus clientes, uma coisa que eu falo, é primeiro abençoar a doença. Porque graças à doença a gente tem um sinal de alerta. Porque quando você tem um infarto fulminante, gente, já era, não tem jeito. Certo? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu como espírita, né? Vou falar, coisinha que funciona é esse negócio que o pessoal puxou sua ficha, não importa se é rico, pobre, o que for, certo? Se você está aqui no Brasil, você pode estar no Himalaia, você pode estar onde você quiser. Eles te acham e te levam, não tem problema. Olha, é um negócio que funciona, que é maravilhoso. Né? Antes, algumas logísticas aqui no Brasil funcionassem desse jeito, entendeu? O sisteminha. Então, quando os homens lá do outro lado, do outro plano lá chamam, falam, olha, chamou Cláudio Hernandes dos Santos. Pá, não adianta, gente. Não tem nem conversa, não tem discussão, certo? Vai embora, não tem jeito. Então, quando a gente tem algum problema, o nosso corpo, olha só como o nosso corpo é inteligente. Ele começa a te dar sinais
que as coisas não estão indo bem. Então você tem febre, você começa a ter sinais, você começa a ter dores, você começa a ter uma série de coisas. Então você tem que começar o quê? Analisar isso e falar o quê? Olha, eu tenho que fazer alguma mudança. Se eu não fizer nenhuma mudança, é que nem o Francisco falou. Eu estou lá na feridinha, vai ter transformar num negócio muito sério. Então, isso a gente tem que entender. E a partir do momento que, em vez de você amaldiçoar a doença, que você fala, essa doença é ruim, tal coisa e tal, você está jogando o quê para o seu corpo? Falando, olha, você que está ruim, você vai morrer, porque eu estou te amaldiçoando. Quando você inverte a situação e você fala, não, eu agradeço por estar enxergando que eu tenho esse problema e agora com isso eu vou resolver, aí é exatamente o que o Francisco falou. Certo? Você muda quadros que você acha assim absurdos. Você tem vários casos aí no YouTube de pessoas que estavam, né, na beira da morte praticamente, casos desacreditados, e a pessoa volta e está bem. Tanto é que eles falam, né, ele fala de relatos, né, que eles estavam vendo ele mesmo, tal, mas na realidade ele voltou. E como a ciência não sabe explicar isso, o que eles falam? Milagre, né? E até um tempinho atrás era bruxaria, uma série de coisas, mas isso na realidade é energias que a gente movimenta. Nós temos um exemplo dentro do grupo lá, Andarilhos, que no passado o menino ia ser operado, ele tinha 90%, não, 10% de dar certa operação, 90% ele poderia falecer. Não sei se você lembra desse caso. Lembro desse caso. E é engraçado, o que nós fizemos ali? Nós apenas manipulamos energias, né? Vamos falar dessa forma. E o que aconteceu com o garoto? O garoto foi operado, está aí andando, brincando, e os médicos ficam, não sei, é alguma coisa. Não, não é alguma coisa. A verdade é que a energia quântica está aí, você tem que aprender a usar a energia. Em 1946, Petrumbaldi já falava dessa energia. Ele já comentava sobre essa energia. Então, o que acontece? O ser humano, a gente acaba esquecendo, mas há pessoas que vivem o dia a dia delas através da manipulação dessas energias. Exatamente. E assim, não é difícil aprender, é muito fácil, e nós temos aí os 5 elementos básicos para tudo isso. Terra, fogo, água e ar. Né? Os 4 elementos básicos. Então, o cara não aprende. Então, se você pegar a Bíblia e ver, Jesus Cristo foi um dos maiores terapeutas que a humanidade teve, poxa. Exatamente. Não pega essa pegada dele, porque a religião, infelizmente, ela escraviza o homem, né? Ela cega a visão humana. Mas a partir do momento que você abre essa visão, eu tenho o hábito de tentar, às vezes, transformar pastores, né? Eu peço desculpa a eles, mas a gente tenta fazer isso para que eles tenham essa visão do mundo e do tamanho desse universo que Deus nos colocou à mão. Nós não somos nada, somos um pinguinho, mas a gente tem tanta coisa, nós temos um universo dentro de nós tão infinito, tão grande quanto esse externo. Se você for olhar bem, eu estava vendo um cientista essa semana comentando que a relação entre um ser humano, né, e o universo é exatamente idêntica. Se você comparar uma célula com um ser humano adulto, né, a célula é como se fosse o planeta Terra comparado com o universo. Entendeu? Exatamente. Então, na realidade, o que está no macro está no micro, o que está no micro está no macro. Né? E eu concordo plenamente com você, Francisco. Na realidade, o que acontece é que as pessoas acreditam. Eu também tive um cliente que ele teve um sério problema na rótula, certo? Ele teve que operar a rótula e a primeira operação da rótula dele deu tudo errado, tudo. Imagine que dando tudo errado, ele era para ficar 15 a 30 dias no hospital, ele ficou 3 meses no hospital, sendo que o primeiro mês ele ficou na UTI, de tantos problemas que ele teve. Mas ele tinha, né, ele operou, e aí depois ele fez todo um tratamento de fisioterapia para conseguir voltar a andar na primeira rótula. E aí ele tinha que operar a segunda rótula, foi aí que ele foi me procurar e nós fomos conversando. Além de aplicar, eu fiquei falando com ele, trabalhando a mente dele, falando, olha, já passou um determinado tempo, a tecnologia já mudou, já sei o quê, falando um monte de coisa para incentivá-lo, e ele começou a acreditar naquilo, ele começou a acreditar que aquilo ia funcionar. Ele também estava sendo acompanhado pela equipe do hospital que ia operá-lo, e na equipe também tinha uma psicóloga que também ficou incentivando para que ele acreditasse que a operação ia ser um sucesso.
Pois bem, foi a mesma equipe que operou a primeira vez, foi que operou a segunda vez. Ele ficou 7 dias no hospital, sendo que um dia na UTI, o resto ele ficou no quarto, só não liberaram ele antes porque queriam fazer todos os testes que precisavam. O médico mesmo chegou na cama depois da cirurgia e falou para ele: olha, o que aconteceu aqui foi totalmente oposto do que aconteceu a primeira. Parecia que eu estava lá na faculdade fazendo uma operação num boneco, porque deu tudo certo, foi maravilhoso. Então, ele foi confiante para o tratamento, ele acreditou naquilo. Ele acreditou tanto que deu tudo certo. Parece que colapsou tudo da forma correta. Entendeu? Então, aí ele saiu de lá e quando ele voltou a falar comigo, ele falou: olha, sabe, o que mais me motivou foi que você me falou que eu já tinha passado por isso. E que eu estava indo para uma prova que eu já tinha feito as questões, que eu conhecia as questões que eu caí. Então, eu não tinha mais medo. Porque no primeiro eu tinha tanto medo que deu tudo errado. Né? E o segundo, eu já não tinha medo. Eu confiava plenamente nas pessoas e tudo deu certo. Lógico, ele fez todo o tratamento depois, de fisioterapia e tal, mas o tratamento dele foi extremamente rápido. Então, eu comparo a mesma coisa lá, do caso aí do menino lá, que também teve a cirurgia dele, tinha só 10% de probabilidade de chance, mas ele foi confiante. Tão confiante que deu certo, ele acreditou naquilo. E é isso que a gente precisa, é acreditar, é ter fé. Quando o pessoal fala assim, nossa, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, né, que eu ouço bastante isso nos centros e em todo lugar que eu vou, eu falo assim, puxa, me mostra o aparelho que dá para medir a fé, né? Porque eu gostaria de saber, né, se tem um aparelho, até, né, podia ser um aparelho que se inventasse aí, que você medisse a fé. Ou você também pudesse ir na farmácia, né? Imagine, um laboratório manda assim, uma pílula de fé. Então aqui, você toma uma pílula e fica com fé, tá certo? Também imagina quanto eles iam ganhar de dinheiro. Não existe. Ou você tem ou você não tem. É binário, isso daí é coisa de engenheiro, tá? Ou você tem ou você não tem. Quando você acredita e sabe disso, aí não tem para ninguém. Agora, você pode... E é a mesma coisa ao contrário. Uma coisa que eu gostava de ver é que quando se formava novas turmas, o pessoal chega meio mudo e calado e começa a achar que você, principalmente por parte minha, deveria, né? Tá esperando 2 beatos salu falar com aquela voz mansa, né? Calminha, que você vai manipular energia. E a gente tinha uma forma totalmente diferente de explicar, abrir o verbo e deixava correr as coisas. Então, o que acontece é assim, é ver a transformação no final. Isso aqui, eu tenho um exercício que eu sempre aconselho as pessoas a fazer, é um virado de frente para o outro e você correr o corpo da pessoa com as suas mãos. E detectar qual lugar que está mais quente, mais frio, mais morno. E é incrível que quando a pessoa para ali naquele lugar quente, fala, nossa, eu sinto aqui essa sua região. Então a pessoa fala, não, eu tenho realmente meu baço me incomoda muito, meu fígado me incomoda muito. Ou se não, eu não sei se você chegou a fazer um exercício chamado trocar de sapatos com alguém, né? Onde você pega um sapato de outra pessoa e põe no seu pé, você sente a energia todinha daquela pessoa, a forma dela andar, o pé quente, se ela pisa errado, se ela não pisa errado, você consegue. Então, se você for analisar, o que nós somos? Energia, não somos nada mais e nada menos do que isso. E como é que nós estamos ligados? Imagina um povo por tentáculos, né? Cláudio hoje está aqui, então... O meu tentáculo está ligado ao dele nesse momento, ao do Anderson, e assim sucessivamente. Isso é uma cadeia alimentar, né? Existe um teste. Essa história de tentáculo ligado aqui no Anderson, não está. Não. E assim, existe mentira um teste dessa. que é chamado. É um teste ai, meu Deus, agora me falhou o nome. É um testezinho que se faz em relação à quântica, que é o seguinte, são ratoeiras com bolinhas de ping-pong, isso chama-se reação mesmo. E quando você joga dentro dessas 1000 ratoeiras que estão todas armadas, que tinha uma bolinha, elas todas começam a se expandir, né? Então, que é o emparelhamento quântico, né, mano?
Exatamente. E tem uma coisa chamada salto quântico que muita gente nem sabe o que é, mas vive falando do bendito salto quântico, né? É quando o átomo desaparece em um determinado produto e ele aparece em outro lugar. Aí o pessoal fala, porque o salto quântico, o sapato quântico... Hoje de quântica tem tudo, viu, Cláudio? Sim, Sexo isso eu sei. quântico, Eu sei, isso quântico, tem mesa quântica, Mas tem tem tudo hoje em quântico. dia, um exagero geral. Porque na realidade, se você for olhar, tem muita gente que quer vulgarizar essa parte da física quântica, né? Que é a coisa mais séria, a mecânica quer quântica. aproveitar o hype, né? Quer aproveitar Exatamente. E aí fama. começa a fazer. Eu já vi coisas absurdas, né? Onde o cara mistura a energia quântica, né? Mesa quântica, com radiestesia, com uma série de coisas, e você fala assim, puxa vida, né? Apesar que tudo está em função de onda, né? Que isso é natural, mas você tem que tomar uns determinados cuidados com algumas coisas. Agora, é importante entender o seguinte, nós somos feitos de matéria, né? Nós somos feitos de átomos. E átomos, o átomo em si, vamos dizer assim, analisando isso bem de uma forma microscópica, você tem o núcleo, que é o nêutron e o próton, certo? Estão lá grudados, e o elétron que fica girando em torno do núcleo. Isso eu aprendi quando estava lá no colégio, né? Na minha época, né, de primário, eu aprendi esse negócio em ciência. Pois bem, se tem um movimento do elétron em torno do núcleo do átomo, então tem energia cinética. Se tem energia cinética, tem energia, tem frequência. Se tem frequência, tem onda. Portanto, nós somos onda. Sinto muito em dizer, tudo que tiver átomo tem onda. Então, o universo todo é uma onda. E se é uma onda, como o Francisco falou, nós temos frequência. E o que você manda nas ondas do rádio? Você manda o quê? Som, informação. Então, tudo no universo é onda e informação. Tudo que tem no universo é onda e informação. A questão é se a gente está preparado a captar elas ou não. Isso é outro detalhe. Porque quando eu comecei a estudar essa parte aí de acreditar no cérebro, acreditar uma série de coisas, eu fui num curso e a pessoa olhou para mim, né, e falou assim, o que você está vendo? Né? E tinha gente lá que via a áurea, tinha gente que via espírito, tinha gente que via um monte de coisa. Eu olhei e falei, fora a parede e a senhora, não vejo mais nada. Né? Ela começou a dar risada, né? Ela falou, você está certo. Eu falei, não consigo ver, o que eu posso fazer? Não consigo ver, não tenho esse dom de enviar, né? Aí ela começou a rir e falou assim, não é porque você não enxerga que não existe. Aí eu falei, não, concordo. Porque se você for olhar, a gente não consegue enxergar as ondas do rádio chegando na antena do nosso rádio, no carro. Então, quando eu sintonizo determinada estação, eu ouço a música, eu ouço o som e também não vejo aquelas ondas chegarem nos meus ouvidos. Mas eu tenho a percepção quando consigo ouvi-los. Agora, se eu estou ouvindo uma determinada estação, como um exemplo, vai a Jovem Pan, eu não consigo ouvir a Bandeirantes. Eu estou ouvindo a Jovem Pan porque eu estou sintonizado nela. A mesma coisa somos nós. Nós somos verdadeiras antenas. Que a partir do momento que nós estamos sintonizados no nosso pensamento, por isso que esse pensamento depressivo é um problema, porque muitas pessoas pensam de forma depressiva, e essa forma de pensar, você cria egrégoras. O que são egrégoras de pensamento? Nada mais são ondas de energia monstruosas que você fica entrelaçado nelas. E aí isso causa mais dor e mais sofrimento, porque as nossas células reagem a isso. O nosso corpo ele não entende que aquilo é só uma forma de pensamento. Quem entende isso é a mente. Né? Que o nosso colega aqui comentou, aqui embaixo, ele comentou, é a mente entende isso, né? Na parte espiritual. Mas o corpo não. O corpo acredita piamente que aquilo é verdade, ao ponto de ele se destruir, se for necessário. Por isso que a gente adoece. Certo? Por isso que a gente comete esses erros. E muitas pessoas nem sabem, nem sonham que isso existe. Sim. Outro dia eu fui até fazer estava no shopping, fui perguntar para umas pessoas, né? Perguntei, você sabe que tem átomo? O cara não sabia o que era, não tinha nem noção do que era isso. Imagine saber que a mente pode fazer milhões de coisas. Nem sonha, tá? Então, e essas ondas,
E essas ondas continuam vagando até hoje no universo. Isso está provado da seguinte forma: a primeira transmissão de rádio feita no planeta, a onda ainda vaga por aí. Sim, porque a energia... Olha o tamanho dessa brincadeira. Então, porque a energia não se destrói, gente. A energia só se transforma. Não adianta. Certo? Isso, A isso. física já explicou isso. Energia só se transforma. Você pode transformar energia térmica em cinética, você pode transformar em energia mecânica, você pode transformar em energia, uma série de coisas, elétrica, o que você quiser. Certo? Isso você pode. Mas você não pode destruir a energia. E nós somos feitos de energia. Por isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, né? Foi no primeiro ano que eu tinha de faculdade. Nós pegamos um professor, ele era totalmente cético nessa parte de religião, né? Porque ele era um cientista, mas ele falou uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Ele falou: se nós somos feitos de átomos e nós precisamos comer, precisamos nos alimentar para ter energia, a hora que a gente morre, essa energia vai para algum lugar. Ele falou: só não posso falar para vocês para onde vai, porque eu não acredito em nada disso, de religião, nada dessa parte, mas que é energia, é. Certo? Não tem dúvida, certo? Que é energia. E hoje a gente sabe que a parede é energia, que o piso é energia, tudo é energia, certo? Porque tudo tem átomo. E se tem átomo, está girando, se tem energia, e se está girando, tem energia cinética, tem, né, energia lá dentro. Então, nada se perde, gente. Nesse universo todinho que nós temos, só se transforma. Então, todas essas formas de pensamento que nós temos, fica vagando. Certo? Fica vagando. Você só transforma a forma de pensamento, você só vai transformando. E muitas vezes a gente acha que pensa, né? Mas essas formas de pensamento estão chegando para nós porque nós temos praticamente uma antena parabólica em cima da nossa cabeça, captando e emanando energias. Certo? É assim que funciona. E é uma coisa que, através do Ho'oponopono, eles tentam quebrar esse padrão vibracional, né? Exatamente. Porque assim, você está sentado aqui nesse momento, e quando você pensa em algo ruim, alguém está sendo atingido com isso. Exatamente. E você não percebe que você está alimentando isso também na pessoa e forma justamente essa greve que cobre aqui e fica aquele povo todo aqui de baixo sofrendo com tudo isso, porque ninguém tem a coragem de quebrar esse tipo de onda. Exatamente. Eu acredito assim, acho que o Cláudio vai me entender. A indústria farmacêutica, a gente não perde só tempo em fazer medicação. Ela também perde o tempo dela em saber o que rola nesse sentido de conhecimento sobre a física. Porque é através disso que eles conseguem alcançar o que eles estão alcançando. Né? Ninguém faz nada sem pensar, sem agir, sem raciocinar. Nada, nada. Se você pegar uma criança hoje, na mão, e começar a construir um pensamento de vitória, de não ter doença, nem nada, você pode crer, essa criança lá no futuro vai mostrar muito bem o que ela aprendeu do passado dela. Sem dúvida. Você tem 100% de razão, concordo plenamente. Antigamente eu não pensava assim, mas hoje eu penso dessa forma, certo? Você realmente consegue manipular. Tanto é verdade, você vê as mídias aí, entendeu? Como manipula quando quer alguma coisa, eles manipulam de tal forma que a pessoa compra aquilo com pura verdade, ela nem sabe o que está falando, né? Mas da mesma forma que você pode fazer da forma negativa, você pode fazer da forma positiva, né? Então, isso realmente é verdade. Ô, Cláudio, eu gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza, baseada na tua fala anterior, até para todos aqui, fica até um pouco mais claro. Exemplo, essa aqui é a pergunta. Basta um pensamento para poder interagir com o corpo, ou esse pensamento ele tem que gerar uma carga emocional para daí sim poder agir no corpo? Exemplo, basta eu pensar, já está interagindo com o corpo ou não? Eu tenho que gerar uma emoção, uma carga emocional, um estado vibracional com aquele pensamento. Vocês conseguiram entender a minha pergunta? Sim, entendi perfeitamente. Na realidade, o que a gente precisa fazer é pensar que você tem que acreditar. E para você acreditar, você tem que colocar emoção. Certo? Okay. Quando você acredita, colocando a emoção positiva, que você realmente, né, conseguiu aquilo, imagina, você está com um sério problema de doença, certo? E você acredita que vai estar. Então você sente aquela alegria, imagina você recebendo a notícia que o seu problema é resolvido. Está resolvido o seu problema. Aquela emoção te toma conta.
Entendeu? É essa emoção que faz tudo movimentar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele emite energias eletromagnéticas, né? Os cientistas descobriram. Só que o coração potencializa. Vamos dizer, o cérebro emitiu uma energia eletromagnética de, vamos dizer, uma frequência de um exemplo, pode ser no hertz, na hora que você quiser. Se você coloca a emoção em cima disso, chega a 5.000. Então imagine quando você... É como se você ligasse o turbo, né? Vamos traduzir para a indústria automotiva. Você ligou o turbo no motor, aquilo lá vai empurrando tudo. Certo? Então quando você coloca... que nós temos, né? Incrível. Esse é o principal. Por quê? Quando você coloca a emoção naquilo, que você sente aquela alegria, aquele negócio, isso transforma o seu corpo. Isso transforma, porque o seu corpo começa a liberar todas as substâncias necessárias para se produzir toda a química necessária que o seu corpo precisa para resolver o seu problema. A gente chama de efeito borboleta, né? Mas tem um jeito fácil da gente ver isso, que é, se eu perguntar para você, por exemplo, o que você almoçou 3 dias atrás, você provavelmente não vai lembrar. Ou se lembrar, vai ter muita dificuldade para isso. Porque essa informação não tem relevância emocional para você. Agora, se eu perguntar, lembra do nascimento do seu primeiro filho? Aí o pessoal, poxa, que lembra não sei o quê, porque teve essa relevância emocional, teve essa emoção anexada nessa memória. Isso faz com que tenha... E isso pode acontecer... Você sabe por que as coisas... Pode falar. Desculpa. Então, na Você realidade... sabe por que as coisas... os dois agora, hein? Para o ímpar. O que acontece é assim, ó, você, quando deseja uma coisa, você tem que vivenciá-la. Você não faz isso. É trazer essa vivência. O que é trazer a vivência? Olha, eu quero comprar um carro. Vai parecer loucura, mas imagina você dentro daquele carro, dirigindo aquele carro, trocando de marcha, sentindo o prazer do vento entrar dentro daquele carro. Você dentro daquele carro, dentro daquele automóvel, ou se não, você visualizar a casa dos seus sonhos, botar na sua mente, você vai construindo. Isso vai fazendo com que essa energia vá chamando essa energia que você quer para que venha realizar isso que você deseja. Tem uma história engraçada em relação a isso que você está falando, Francisco, que quando eu estava no meu ensino médio, na minha época chamava 2º grau, eu morava muito longe da escola. Eu morava muito longe da escola, tinha que pegar 2 ônibus para chegar na escola. E chegando na escola tinha um prédio aqui em Brasília, né? Um prédio que eu achava feio. Eu falava, nossa, mas que prédio feio, eu que nunca queria morar nesse prédio. Congresso Nacional, né? Não era isso não. O Congresso é até bonito, o problema é o recheio. Mas aí eu olhava para aquele prédio, nossa, mas que prédio feio, eu que nunca queria morar aí. E aí minha mãe ficava brava, porque a gente morava a 50 quilômetros de distância, e minha mãe estava cansada disso. No meu 2º ano do 2º grau, do ensino médio, a minha mãe falou, gente, aluguei um apartamento do lado da escola de vocês. Aí a gente vai lá ver o apartamento, qual era a porcaria do prédio, aquele prédio que eu olhava todo dia e que eu falava, não quero nunca morar nesse prédio. Tá aí, o prédio feio. Então é o poder da mente, da mentalização, você atrai isso. A mentalização é fantástica, gente. Tanto é verdade que o que acontece quando você quer fazer alguma coisa? O que é a primeira coisa que você fez? Você mentaliza aquilo que você quer fazer. Olha só o poder que nossa mente tem. Então, vou dar um exemplo bem simples, não precisa de carro, nada disso. Você quer fazer um bolo. Então, você fica o quê? Mentalizando aquele bolo. Então, você vai... eu preciso da receita, eu preciso de ovo, eu preciso disso. Então, você mentaliza parte por parte como você vai fazer aquilo. Isso é muito comum nos artistas, que ele fica mentalizando, né, o personagem que ele vai... Ao ponto dele chegar a incorporar. Ele acredita tanto que é o personagem que ele incorpora aquilo quando ele está se apresentando. E tanto é verdade que quando ele incorpora e ele vive aquele personagem intensamente, ele chega ao ponto... O pessoal não consegue identificar o que é o artista, a pessoa, com o que ele está representando. Porque é perfeito. Né? E isso daí é extremamente... É o poder que a nossa mente tem. A nossa mente tem um poder fantástico. E na realidade, o que ele fez? Ele simplesmente se vestiu, ele acreditou que ele era aquilo.
Então aí ele faz a fala, faz tudo direitinho de uma forma natural. E isso você pode associar a fazer um bolo, a fazer uma apresentação, a ministrar uma aula, o que for. Você, a partir do momento que você incorpora aquilo que você realmente acredita que é capaz, você é capaz. Então tem até uma forma que o pessoal fala, né? Que ninguém conseguia fazer tal coisa, mas não avisaram o fulano que foi lá e fez. Aí o pessoal fala, como é que você fez? Ele fala, ninguém me avisou que era impossível fazer. Eu fui lá e fiz, certo? Porque ele mentalizou, ele acreditou naquilo e realmente aquilo começa a funcionar. Então isso é uma forma realmente importante. Mas você tem que acreditar, você tem que incorporar isso. E você tem que usar a emoção. Porque quando a gente está negativo, desculpa, nós estamos negativos, nós estamos depressivos, o que você fica mandando? Ai, vou morrer. Ai, que não sei o quê. Ai, não sei o que lá. Eu não sei, eu estou passando bem. Eu estou suando. Aí depois que morre, reclama. Aí depois morre e fica, mas por que eu morri, gente? Né? Aí fica lá batendo na porta do Francisco para ver se ele te recebe, né? Fala, ô Francisco, recebe aí, avisa o pessoal que eu não era isso que eu queria, tal, sabe? Eu nem sabia que tinha vida desse outro lado, não sei o quê, não é verdade, Francisco? E aí... Uma coisa que a gente aprender é assim, que quando você mentalizar, falar um português claro aqui abertamente, você tem que ter tesão pela coisa. Você já tem que ter, desculpa, orgasmo, porque aquilo se realizou e aquilo se concretizou. Não adianta fazer sem amor, não vai para frente, não corre. E não é agora, pensar... Não é também pensar tem uma coisa, que eu vou conseguir, não é eu vou conseguir, porque você vai estar sempre... Não, e outra coisa, que a maioria... Pronto. Exatamente. E tem uma coisa que o empresário, ele usa muito, ele não está preocupado com a grana no primeiro momento. Ele não se preocupa com o dinheiro no primeiro momento. A preocupação dele é fazer a coisa andar, correr, tomar um caminho e um rumo. E aí o que acontece? Acontece. Por quê? Porque ele pôs amor, ele teve tesão, ele foi atrás, ele correu. E tem uma coisa que eu admiro muito eles. Os obstáculos para eles não são obstáculos, são soluções que estão ali na frente deles, prontas para eles poderem pular. Então a gente vê isso e o que acontece? Na nossa vida tem que ser assim. Exatamente, é isso mesmo. Não é porque eu nasci na favela que a favela vai nascer em mim. Não é porque eu nasci na doença que a doença vai nascer em mim. Não é porque eu nasci no fracasso que o fracasso vai nascer em mim. Não, não é isso. É mudar essa mentalidade, essa maneira de expandir a energia, fazer com que essas ondas consigam... É o que a gente fala, surfa nessas ondas, cara. Pega a sua prancha, põe nelas e vai em frente. É isso mesmo. Tanto é que a epigenética fala exatamente isso que o Francisco acabou de falar. A epigenética, o pessoal que estuda epigenética, eles falam exatamente isso. O que importa é o meio que você vive e se você interage com esse meio. Se você realmente acreditar que aquilo vai acontecer, realmente acontece. Então, se você nasceu numa família de pessoas com câncer e o pessoal fala que você vai ter câncer, se você comprar essa ideia, você vai ter câncer. Agora, se você não comprar a ideia, falar, não, eu não vou ter câncer, eu vou absorver, eu vou viver muito bem e tal... Por incrível que pareça, você não vai ter, certo? E você vai quebrar essa rotina. E antigamente, primeira vez que eu fui estudar essa parte de genética lá no colégio e tal, falavam para mim o seguinte, sua avó teve tal problema, você vai ter também, porque sua mãe vai morrer assim e você vai morrer da mesma forma. Nossa, a gente morria de medo, né? Por quê? Porque agora eu falava assim, puxa vida, por que então não nasci numa família que tinha um sobrenome Fittipaldi, né? Ayrton Senna da vida, não sei o quê, né? Porque aí, quem sabe, tinha bastante dinheiro. Na minha época, ainda era a época do Tio Patinhas. Falei, puxa vida, meu pai podia ser o Tio Patinhas, né? Com a caixa forte lá, cheia de dinheiro, né? Mas não era assim, né? E eu falei, por que não herda isso, né? Poucos herdam isso e muitos só herdam problemas, né? E na realidade... Eu também fico pensando, por que eu não fui o espermatozoide do Emílio de Moraes, né? Podia ter sido. Né? O problema é se você chegasse lá na frente, né, Francisco? E aí o que acontece? O que acontece é exatamente isso, né? Nós fomos, né? E nós temos que acreditar. Então você vê vários casos de gente que nasceram em situações muito complicadas e venceram, por quê? Porque eles acreditaram, eles colocaram isso. E isso influencia direto na nossa saúde, gente. Você não sabe como isso influencia. E isso daí, muitas vezes, a pessoa, ela tá o quê?
injetando mais veneno na corrente sanguínea dela do que realmente colocando os elementos corretos para ela se curar. Tá? Isso é o que eu vejo em todo esse tempo aí que eu estou aplicando energia, que eu estou estudando essa parte, né? Eu estudo bastante sobre essa parte aí da mente humana, tudo, e o que eu mais vejo é isso. Eu tenho uma paciente que ela está com um problema sério. E na última sessão que a gente fez, a gente conseguiu identificar que o problema dela são as crenças que ela tem que foram criadas na época da infância e da adolescência. Desculpa. São as crenças que ela tem em relação à escassez de dinheiro, em relação à própria autocapacidade de fazer as coisas. Mas quem falava isso não é a mãe dela que falava muito isso, que não tem dinheiro, que o dinheiro está pouco, que as coisas são caras. E que a mãe dela também dava o exemplo de não conseguir fazer as coisas, ela planejava e o negócio nunca dava certo. Então, ela cresceu com isso, então tem essa crença implantada, ela acredita que as coisas são dessa maneira, então essa foi uma quebra de padrão que a gente descobriu nessa última sessão. Isso daí acontece muito porque você tem o subconsciente. O nosso subconsciente é formado até os 7 anos de idade, praticamente, muita coisa a gente registra lá. Depois, a gente começa a registrar no subconsciente padrões repetitivos. Né? Então, vamos dizer, você teve uma infância maravilhosa, mas depois você pega um chefe que você considera ele como um expert e tal, e você pega muitas características dele, porque você vai reproduzindo aquilo que ele falou. Mas isso está ligado ao nosso subconsciente, que são as crenças limitantes. Isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar muito forte nisso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas, né, apesar dela repetir o mantra 50 milhões de vezes, fazer uma série de coisas, o subconsciente não registrou isso, e ela tem que registrar isso no subconsciente. Lembre-se que na nossa mente, dos 100%, imagine administrar 50 trilhões de células. Nesse momento, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, mas vocês não estão prestando atenção na respiração, no seu batimento cardíaco, vocês não estão pensando em troca de célula, nada disso. Quem está pensando nisso, nesse momento, é o seu subconsciente. E o seu consciente está prestando atenção no que eu estou falando para saber se tem lógica ou não, e elaborando as próximas perguntas. Mas o seu subconsciente está fazendo o resto. Então, o seu subconsciente é um supercomputador. Se você fosse olhar, ele é um hipercomputador fantástico, podendo até considerar um computador quântico aí de geração muito sofisticada. Por quê? Porque, na realidade, ele administra tudo isso. E se você já tem um programa lá colocado, ele vai rodar esse programa 95% do tempo. Então, imagine você 5% falando que você é competente e capaz, e 95% você falando que você é um Zé Mané. Certo? Que você não serve para aquilo. Então, é um problema. Então, as pessoas têm que trabalhar isso. É engraçado que isso é uma coisa que está sempre... 10% é um assunto que está sempre voltando, né? Porque toda a parte da mente é tudo a ver com isso. É um assunto que a gente está sempre falando. Se você fala que você não consegue emagrecer, você nunca vai conseguir emagrecer, porque você acredita que isso seja verdade. Se você fala que você tem medo de dirigir... Começa na segunda e termina na segunda, né? Se você fala que você tem medo de dirigir... Eu ia citar isso que você falou. A gente tem o hábito de falar assim, eu vou começar um regime na segunda-feira, e ele termina na segunda-feira. Da mesma forma que começa, termina. Hoje eu estava falando com o Gaúcho, que é um conhecido nosso, olha que interessante. E eu falando assim para ele, cara, eu estou cansado de às vezes ouvir falar também o ano que vem. O ano é agora, o aqui, agora, começou agora. Não vou esperar dezembro, dar 31 para falar, não, 2021. Ele já começou agora. Essa projeção é o agora, para amanhã eu conseguir fazer. O futuro ninguém sabe. O passado você lembra dele, algumas coisas você esquece. O presente é aqui, nesse momento. Então não adianta você querer começar uma coisa se você não tem ela já programada no seu consciente, no seu subconsciente, para que ele já comece a bater ali o martelinho e a coisa acontecer. Né? Então nós temos o hábito da procrastinação, né? A bendita da preguiça. Eu vou começar o regime, por que não começa agora? Aquele pãozinho que você vai comer agora com manteiga, corta ele fora, já começa. Então esse é o problema, é o primeiro passo. Então o que acontece com a nossa mente e o subconsciente é que eles nos traem muito, né? Aí eu tenho uma frase fantástica para isso.
a mente mente. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, a mente mente. Então, se você deixar, né, ela vai fazer de tudo para você cair aonde? No estável, certo? Porque tudo que você vai fazer, deixa para amanhã, faz isso, deixa para amanhã. E aí é o que acontece, porque você manda para os outros, entendeu? Você delega as coisas para as outras pessoas. E é isso que a gente tem que evitar, é delegar, certo? Falar assim, olha, eu vou deixar esse negócio com o Francisco. Francisco vai me ajudar. Então, eu empurro o meu problema para o Francisco, achando que ele tem que resolver o meu problema. Por quê? Porque ele tem que fazer isso daí. Mas o problema foi meu, eu que criei, certo? Por que eu quero empurrar o problema para o Francisco? Porque eu sei que se ele não conseguir resolver, eu posso criticá-lo e posso julgá-lo. Mas quando eu tento resolver o problema e não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou me julgar. E aí eu fico preso no passado, certo? É aí que causa a depressão. A gente se julga, a gente julga os outros, causa problema, e aí depois a gente acaba nos julgando nós mesmos. Nós estamos nos julgando nós mesmos, na realidade. Não estou julgando Francisco, A, ou B ou C. Por como a gente está interlaçados todos pelo emanamento quântico, certo? Eu estou julgando a mim mesmo, porque eu estou fazendo uma coisa que não deveria fazer, porque eu não tenho todas as informações. E aí isso vai jogando para frente, e você vai jogando para frente, e vai jogando para frente. Por quê? Porque você não quer resolver o problema, você vai empurrando. E é uma das coisas que eu falo com as pessoas, eu falo, o que você quer fazer? Quanto você está disposto a pagar para resolver esse problema? Todo mundo pensa já logo de cara na parte financeira. Fala, olha, eu não tenho dinheiro muito, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Primeira coisa, aí eu falo para ele, não é dinheiro. Quanto você está disposto realmente a pagar em participação, em resolver esse problema? Certo? Porque se a pessoa não acredita que vai emagrecer, se a pessoa não acredita que vai resolver, pode fazer o que for com ela, meu. Certo? Eu vou até um dia eu peguei uma cliente, né, que ela falou assim, a primeira coisa que ela falou para mim, ela falou, olha, eu sou extremamente materialista, não acredito em Deus, não acredito em nada disso, tal. Eu falei, perfeito. Né? Ela falou, ainda sou engenheira. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Eu me vi nela, né? Eu falei, nossa, é o Cláudio aí, né? Aí ela falando, né? Eu falei, tá bom, então você não acredita em nada disso? Ela falou, não. Aí eu falei para ela, quanto você está disposta a pagar para você resolver esse problema? Ela ficou me olhando, né, pensando em dinheiro. Eu falei, não, em você resolver o problema, você tem que estar querendo resolver esse problema. Não joga para Deus, não joga para espírito, não joga para nada. Você criou o problema, você tem que resolver. Eu vou estar aqui te ajudando, mas quem tem que realmente querer é você. Porque eu falei para ela, se Deus descer aqui agora e materializar aqui na sua frente e falar que você está, colocar a mão na sua cabeça e falar que você está curada, o que você vai falar para ele? Sabe o que ela me respondeu? Ela falou, não acredito, eu não acredito nele. Então eu vou falar que não é Deus. Né? Até brinquei com ela, você vai pedir o RG para ele, o CPF, se ele declarou imposto de renda, se ele tem o número do recibo de imposto de renda. Quantas formações ele tem? Exatamente, certo? Quantos credenciais ele tem, quantas faculdades ele tem para ele poder falar lá e falar que está curado. Né? Vai ser um problema, que tem muito nome ele, né? Exatamente. Então, na realidade, aí ela começou a pensar, falou, você tem razão. Eu falei, então acho que é melhor a gente parar por aqui, porque não vai muito para frente, né? A partir do momento que você já falou para mim, que você já decidiu, que você não acredita em absolutamente nada, e tudo que eu falar, você não acredita, então, pagar o meu serviço para quê, meu? Eu uso uma técnica lá que é assim, às vezes a pessoa fala assim, para que afinal, me perguntar, eu não entendo por que o terapeuta. Eu falei assim, nós na realidade somos os dilatadores da sua pupila. Ela falou, como assim? Nós vamos dilatar seus olhos para ver se você começa a enxergar a vida pelo outro patamar desse mundinho que você se encontra. Porque assim, se nós hoje somos terapeutas, é porque nós passamos por coisas no passado que nos trouxeram aqui devido ao que estudamos e tivemos que conhecer de nós mesmos para poder contribuir para a sociedade em si. Então, quando você fala desse mundo que às vezes a pessoa vive, de sofrimento, do passado e tudo mais, tem gente que adora estar acorrentada, e você sabe disso, Cláudio. Tem gente que adora estar acorrentada e atrelado a isso.
Entendeu? É a mesma coisa que eu falar para você. Olha, você já não tem mais nada. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar a bendita bola de ferro que tem saudade dela. É verdade. Mas isso é verdade, porque tem gente que a doença para ele é chamar atenção. Né? Quando ele está doente, ele chama atenção. Então, o que acontece? Quando você fala, você está curado, como é que eu vou chamar a atenção das pessoas? Como é que as pessoas vão me dar carinho? Como é que as pessoas vão fazer um afeto? Eu Porque conheço vai acabar tudo isso. Eu conheço um caso de um psicólogo que estava atendendo começou a atender uma Celso, ela chegou a primeira sessão com ele, e ela tinha coisa de depressão, a família dela insistiu para ela ir no psicólogo, e ela foi. Aí ele começou a conversar com ela, em determinado momento ele pergunta, mas você quer ser curada da depressão? Aí ela começou a pensar e falou, não sei, porque eu estou deprimida, meus filhos vêm me ver mais vezes, o meu marido me dá mais atenção, eu recebo flores de vez em quando, e não sei o que. Aí, né, não quero ser curada não, tá bom, a sessão acabou, ela foi embora, nunca mais voltou. É isso. Isso acontece em todo quanto é lugar. Acontece nas igrejas, acontece nos centros espíritas, no centro de Umbanda, onde for. Né? As pessoas querem ajudar, querem abrir os olhos da pessoa, mas a pessoa não quer abrir. E nós temos que aceitar, né, o livre-arbítrio da pessoa. Se ela não quer fazer o quê? Né? Tanto é que falam, quando a pessoa não quer, pode descer Cristo na frente dele, que não vai acontecer nada. E é o que realmente acontece. E tem até uma piadinha de Jesus Cristo aparecer no SUS, justo na hora de troca de plantão, ele caiu, deram um jaleco para ele, entrou na sala e falou assim, o próximo, entrou um cara numa cadeira de rodas. Quando foi 5 minutos, o cara saiu andando com a cadeira de rodas no braço e o cara perguntou, e aí, o médico é bom? É nada, nem olhar na minha cara olhou. Então, quer dizer, a história é essa mesmo. É isso mesmo. Olha, toda vez que eu dava palestra, eu via sempre um senhor há mais de 30 anos sentado sempre na cadeira da frente. E um dia eu perguntei a ele assim, mas faz 30 anos que eu venho aqui e há 30 anos eu vejo o senhor. O senhor não se curou em nada? Ele falou assim, não estou fazendo questão nenhuma de me curar. Porque eu venho aqui, eu tenho atenção, passo por várias pessoas, todo mundo conversa comigo. Na minha casa eu entro, ninguém me reconhece. Falei, caramba, esse é um cara feliz. Para ele não está nem interessado em quem vai curá-lo ou não. Ele tem que ficar lá e ter atenção. Isso acontece direto. Porque, na realidade, a pessoa vê isso daí como muletas. Na realidade, eles colocam a doença como uma muleta, porque é uma forma de chamar atenção. Isso é direto. A mesma coisa você vê aí de pessoas extremamente depressivas que fala que eu vou me suicidar, fica ameaçando. Na realidade, a gente sabe muito bem que o suicida, o realmente que tem propensão muito séria para se suicidar, ele nem fala. Ele vai lá e faz, certo? Ele vai lá e executa. Aquele que está chamando atenção é exatamente para mostrar, olha, eu preciso mais de carinho, eu preciso disso, eu preciso de afeto. Tá? E já teve gente que me procurou também no consultório exatamente só para conversar, certo? Ele falou, não quero saber de energia, não quero saber de reiki, não quero saber nada disso, eu quero aqui só bater um papo. Tá bom, não tem nenhum problema. A gente conversa. E aí você vai começando... Essa própria menina que falou que se Deus aparecesse lá, eu indiquei um livro, né? O Campo, né? E ela começou a ler. E ela acabou de me escrever hoje falando assim, ó, né? Eu acho que você é bruxo. Né? Porque ela começa que nem o Francisco falou, a abrir o olho para algumas coisas, entendeu? Eu indiquei um livro para ela ler, né? E ela fala, não acredito em nada disso. Eu falei, mas você não é engenheira? Você não sabe ler? Aí ela se sentiu ofendida, falou, se me sentia, não que ele me ameaçou, mas ele me desafiou, certo? Ela começou a ler e agora ela começou a despertar um pouco nela de alguma coisa, né? Então, é isso que a gente tem que fazer muitas vezes nas pessoas, é começar a abrir os olhos delas para que elas comecem a enxergar uma outra realidade. Tem gente que ainda vive no princípio, lá na época de Jesus, né, entendeu? Que está lá em Jerusalém, daquele jeito e tal. E se deixar, tem uns caras que vivem até um pouquinho mais, um pouco mais para trás ainda, né? No passado. Então tem gente que ainda está nessa situação. A gente já está em outra situação, com uma tecnologia muito maior, com um monte de coisas sendo publicadas. Se a gente olhar só de artigos científicos publicados no mundo todo, por dia, milhões de informações, né? E, infelizmente, as pessoas ficam só vendo o quê? Né? É TV,
é informação de sequestro, é informação de desespero, é informação tragédia atrás de tragédia. E as pessoas, elas reagem àquilo emocionalmente. E quando ela reage àquilo emocionalmente, o corpo dela não sabe que aquilo, né, é uma informação que está vindo de uma televisão ou não. Ele pensa que aquilo é verdade. E aí ele começa a desabilitar todo o sistema de defesa dele. Porque você sabe, quando você vai fazer um implante, os médicos te dão um hormônio do estresse, que é o quê? Desabilitar o seu sistema de defesa para você poder colocar o outro órgão. Caso contrário, o seu próprio sistema de defesa vai rechaçar o órgão que está sendo colocado. Então, se você vive isso, imagine como você passa as informações para a sua célula. Tem gente que vive isso muito bem, porque ele não se emociona, mas aqueles que se emocionam, que é a maioria dos casos, né? Você vê, tem gente que assiste um filme e já começa a chorar, entendeu? Então, imagina, vendo uma cena de um caso de horror, tal coisa e tal, como o cara, como ele vive. E aquela egrégora que fica em cima daquele ambiente. Então, isso nós temos que, né, com nossos atendimentos, a gente tem que comentar muito para as pessoas que eles têm que começar a viver uma outra coisa, uma outra realidade. E pior ainda, tem gente que ainda coloca a culpa em Deus, né? Chega lá e fala assim, não, tudo isso daí é culpa de Deus, porque ele não gosta de mim, ele é um cara malvado, né? Ele é um cara que realmente, né, me fez tudo isso, porque a doença vem dele, né? Já que tudo é de Deus, então a doença é dele. E ele não percebe que, na realidade, ele foi o causador de tudo. E que a doença só está lá para libertá-lo, caso ele enxergue, né? Eu vou comentar uma coisa aqui que muitos de vocês conhecem a pessoa que faleceu de câncer, a Maristela, né? O pessoal do grupo todo conhece aí do Andarilho, sabe quem é, fazia parte do grupo. Um dia eu liguei para a Maristela e ela veio com uma voz muito rouca, falando no telefone, e ela estava no hospital. E eu falei, Maristela, como é que está você? Francisco, eu estou morrendo. Falei, não, Maristela, não. Chegou minha hora, e eu estou preparada. Foi assim mesmo que ela me falou, cara, eu fiquei impressionado. Falei, Maristela, mas como é que de repente surgiu um câncer em você? Ela falou, não sei, também nem me interessa, porque é assim, olha que interessante. Quando você compra um carro zero, ele é perfumado, é cheiroso, e passando dos tempos, conforme o tempo vai passando, os acessórios que estão nele vão se deteriorando. É assim a vida, né? E foi tão engraçada que ela virou para mim ela foi minha aluna, né, inclusive. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu sou muito grato por essa passagem toda que eu tive durante a vida e as pessoas com quem eu conheci. E isso me ensinou a encarar a morte de outra forma e de outra maneira. E foi daí que eu comecei com uma terapia, né, da seguinte forma. Recentemente foi um cara com medo da morte, já aconteceu 2 vezes aqui, um aqui no grupo e o outro fora. E eu cuidei dele, aí a psicóloga veio perguntar para mim o que eu tinha feito, que ele não tinha mais medo da morte, que ele vivia sufocado com isso. Tudo ele ia morrer, passar a mão no peito, ia morrer. E o que eu fiz foi ele ridicularizar a morte, né? Tirar barato da morte, ridicularizar o velório dele, as coisas da morte e tudo mais. Quando você faz esse efeito inverso do espelho, você vê o quanto você é ridículo por esses pensamentos que você possui, né? Então, é assim, aprenda a debochar de você, aprenda a rir de você, aprenda, porque isso tudo vai te trazendo alegria, vai te trazendo energia. Se você é um cara ranzinho o tempo todo, rígido, fechado, você não vai conseguir nada com isso, nada, nada. E a morte, desculpa, ela está aí e vai ser para todos, ninguém vai fugir dela. Né? Você tem 100% de razão. Olha, eu vou falar por mim, certo? Eu fui militar, né? Fiz exército, o exército brasileiro, servi e tal, fiquei lá 1 ano, né? Ralando que nem um condenado, certo? Adoro essa parte aí, né? Tenho bastante carinho por esse lado e tal. Sigo, né, bastante essa parte aí, né? Tanto é que aqui em casa os caras falam, nossa, você é perfeito de engenheiro e militar, né? Porque se pede para você fazer, você vai lá e faz, né? Você não é aquele cara que fica questionando. Ordem dada, né, tá dada. Vai lá e faz, executa, certo? Então, as pessoas, e aí eu, né, com isso tudo, né, eu fui levando a vida.
Lógico, trabalhando numa indústria de autopeça que você tem que trazer resultado toda hora, a qualquer momento, e você tem que pensar em 50 planos diferentes, porque caso não dê certo, você tem o plano B, plano C, plano D, uma série de coisas. E muitas vezes, o que eu fui treinado? Eu fui 27 anos trabalhando numa indústria, certo? Cheguei na parte, ganhei muito dinheiro, fiz uma série de coisas, isso é verdade, viajei o mundo todo quase, certo? Conheço muitos lugares diferentes. Não é ruim, né? Mas, por outro lado, eu fui preparado para quê? Para tudo dar errado, certo? Então, tudo tinha que dar errado. E quanto mais errado desse, mais prêmios eu ganhava. Então, se o plano A desse certo logo de cara, o meu chefe falava, isso não valeu. Foi muito fácil, certo? Isso sai do seu objetivo, vamos colocar outro. Ah, mas eu bati a meta. Tudo bem, mas você bateu a meta na primeira semana, então estava fácil demais. Dobra, certo? E aí vai, era assim. Por quê? Porque era muito fácil. Então o que você fazia? Você criava várias coisas, para quê? Para que você pudesse aparecer. Então eu fui criado nessa parte. Então as pessoas, né? E era difícil comemorar. Por quê? Para comemorar tinha que ser aquela batalha sangrenta, sabe? Que um monte de gente morreu, uma série de coisas, para você falar, olha, sabe, eu consegui, certo? Por causa disso. Aí sim, te dava um valor. E agora, vendo essa outra parte, você não precisa nada disso, gente. Sabe? E isso daí fez com que muitos colegas meus, colegas mesmo de empresa, morressem. Fosse parar no hospital, certo? E muitos que ganharam rios de dinheiro deixaram tudo. Por quê? Porque o que levaram? Ou deixou tudo no hospital, com os medicamentos e com os tratamentos, ou deixaram aqui porque já partiram. Certo? Então, na realidade, isso eu fico me questionando hoje, falei, puxa vida, ainda bem que a vida, né, me mostrou um outro caminho, tá? E que me mostrou a possibilidade de eu poder estudar coisas que tinha parado. Olha, eu venho de uma família espírita, onde a minha bisavó já era espírita, gente. Sabe? Minha bisavó, certo? Naquela época eu acho que eles nem sonhavam em coisa, né? Já era espírita. E veio tudo nessa daí. E só fui me ligar mesmo ao espiritismo, assim, né, direitinho mesmo, quando a minha esposa teve um problema de saúde. Aí nós fomos lá no centro, procuramos, fizemos os cursos, tal, aí que eu fui estudar. E quando eu vi que ela chegou e falou assim, não, gente, eu vou ter que curar desse negócio, eu não aceito fazer o tratamento, porque o tratamento vai envolver um problema muito sério, que era exatamente quimioterapia, certo? Que acaba com a pessoa. E aí nós descobrimos Reiki, descobrimos quântica, descobrimos uma série de coisas, e realmente começou a dar certo, e com isso eu comecei a estudar. Mas, olha só, teve que ter um problema, certo? Para realmente eu entrar nessa parte. Senão, eu estaria na mesma situação, pode ter certeza. Tá? Pelo e amor aí, ou pela dor, né? Exatamente. E aí é isso que a gente faz escolhas, certo? E a vida me levou por esse caminho, e aí no primeiro instante, o que eu fiquei? Eu fiquei extremamente chateado, né? Bravo, porque eu tinha acabado de receber um prêmio mundial, gente, eu estava no topo da minha carreira, e de repente a vida me tira, certo? Me tira de cena. Como tira de cena assim, em 2 palitos. E agora eu percebo que tudo isso foi o quê? Porque eu precisava passar por todo esse desenvolvimento. E aí agora, hoje, não tem preço quando uma pessoa chega para mim e me agradece. Ou no centro que eu vou, ou no consultório, que fala assim, olha, muito obrigado por você ter me ajudado. Isso não tem preço, gente. Tudo bem, vocês vão brincar do Credit Card, que o resto tem Visa, tem Credit Card, é verdade. Mas essa parte, gente, não tem preço. Quando um cliente chega para você, pago ou não, certo? E chega para você e fala assim, ó, o senhor me já ajudou, certo? E às vezes você não fez nada, você só deu uma palavra para ele, você só ouviu ele falar. E aquilo fez um diferencial monstruoso na pessoa. E isso daí realmente é o que vale a pena. Gente. O resto, né, se dá um jeito. Por quê? Porque quando a gente morre, não vamos levar nada mesmo, gente. Nem a roupa a gente escolhe quando a gente morre, tá? Quem escolhe é outra pessoa. Né? Então, deixamos tudo aqui, mas essa parte emocional, dessa alegria, é isso que motiva. E isso eu já percebi que é fantástico. Nós, terapeutas, temos que utilizar isso e mostrar para as pessoas. Essa é a alegria da nossa profissão, entendeu, gente? É isso que eu vejo. Essa semana eu tive o que eu chamo de momento yes, né?
porque é uma hora que eu estou tratando a pessoa, estou conversando com a pessoa, aquela coisa da psicoterapia, e a pessoa começa a chorar. E a pessoa começa a soltar, o sentimento começa a sair. E a hora que ela começa a chorar é a hora que eu internamente estou yes, a hora que eu estou feliz, porque a gente sabe que isso é o que precisava para ela poder efetivamente... Não, não é isso não, pô. Para ela poder efetivamente ter uma melhora no tratamento. Ela precisava trazer isso, ela precisava trazer esse sentimento. E a hora que a pessoa está chorando, eu estou aqui internamente, consegui. Mas não é porque eu consegui fazer uma pessoa chorar, é porque agora ela vai ter progresso, agora o negócio é melhor. Na realidade, ela libera a energia que está lá estagnada. Que lembra-se, a gente acumula também energia, nós somos acumuladores de energia. Da mesma forma que nós emanamos energia, nós acumulamos energia. Então, uma das coisas que a gente aprende é exatamente o trabalho lá dos chakras, tal, que nossos chakras têm que estar funcionando corretamente. Para quê? Porque você troca energia constante. Infelizmente, quando a gente tem algum problema, você começa a acumular energia. E energia parada é um problema. Porque se você não souber utilizar essa energia parada, é o problema. Então, como é que eu fazia antigamente quando ia para as reuniões, gente? Certo? Eu me preparava que nem um monstro para ir para a reunião. Certo? Me preparava porque tudo tinha que sair perfeito. O que acontecia? Eu levantava um monte de barreira, um monte de coisa tal, me defendia de tudo do contrário. Só que quando eu saía da reunião, eu não relaxava, eu não descansava. Por quê? Eu esquecia de abaixar essas barreiras. E aí o que acontecia comigo? Ficava com dor nas costas, começava a ter problema, tinha problema de estômago, começava a ter N tipos de problema. E isso é por quê? Porque as energias ficam paradas. E quando a gente começa a liberar as energias, o fato só de você ter pensamentos positivos, andando numa praia descalço, com o pé na areia lá, colocando o pé um pouco na água, aquilo você descarrega um monte de energias que estão lá paradas no seu corpo, que é fantástico. E é aí que você libera a sua mente para que comece a vir novos pensamentos, para que você possa a se conectar com outras egrégoras. Então, essa parte é muito boa. E isso, muitas vezes, as pessoas não sabem fazer. Elas não têm elas nem sonham nisso. Eu chamo isso de regime mental, né? Tirar esse excesso de tranqueira, jogar tudo fora. Exatamente. Porque você fica se autoalimentando, né? Quando você tem um problema, você só fica pensando naquele problema. O ser humano é fantástico. O cachorro tem um problema, ele tem um problema naquele momento. O ser humano não, ele fica remoendo. E a hora que ele acha o problema que ele resolve, ele volta de novo lá para ver se realmente resolveu e fica remoendo. Nossa, parece aquele sem fim do Windows lá girando para atualizar, né, o computador. Pelo amor de Deus, cara, ninguém merece aquilo, né? Então, é a mesma coisa do ser humano. Eu acho que o software lá que foi colocado é muito parecido com o Windows. Tá? Fica lá, girando. Aí você fala, para de viver no passado. Vive o presente e o sol está aí, certo? Você tem um monte de coisas belas, maravilhosas que estão passando. A pessoa deixa de viver exatamente para se prender no passado. Aí depois, muitos deles, desculpa que eu vou falar, mas muitos deles colocam a culpa em espírito. Falam, não, isso é culpa do obsessor, isso é culpa não sei do quê. Não estou dizendo que não existe. Existe sim, porque o Francisco sabe que eu trabalho com essa parte também, no centro espírita. Mas é muito fácil jogar a culpa nos outros, não. Tanto é que quando você, às vezes, tem um trabalho lá no centro que a gente trabalha e a pessoa vem, incorpora, né, o cara fala, não, quem me chama é ele, pô. Eu não aguento mais, cara. Certo? Quando esse cara morrer, ele vai ser pior que um obsessor para mim, cara. Esse cara aí é o diabo em pessoa, mas não quero ver esse cara. Eu até rezo por ele, gente. Rezo por ele parar de me obsidiar. Mas certo? Eu falo assim que ninguém, rapaz, reza pelo coitado do diabo. O diabo é culpado de tudo. Você tropica, o diabo é culpado. Isso aqui. E Deus tem uma dívida grande aqui na Terra, porque é um tal de Deus te paga e Deus te paga. O coitado, se vir aqui, vai ter que pagar todo mundo. Mas esse é um problema. O problema nosso é as pessoas. Não, desculpa. Não saber se enfrentar a si mesmo, né? Olhar no espelho e ver quem é você realmente, viu? Exatamente. As pessoas têm que parar com essa mania de colocar a culpa das coisas nos outros. É o governo, é o presidente, é o não sei o quê, sempre é o outro, é o vizinho. Infelizmente, é um cano de escape, porque você não reconhece que, na realidade, eu hoje vejo assim,
O maior culpado da situação que você vive é você, não é governo, não é ninguém. Não. Exatamente. Foi você. E agora me perguntam assim, tem como mudar? Claro, assim, ó, da água para o vinho, tem como mudar. Mas também não esperem 2, 3 dias que vai mudar. Não, é começar de novo. Chico já falava uma coisa que é uma grande verdade. Se você não pode começar a fazer um novo começo, faça um novo fim, cacete. Né? Se mexa, sacuda, vai para cima. Verdade. Porque, na realidade, o ser humano tem essa característica. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar jogar a culpa para alguém. Ele não vai admitir que é dele. Primeira coisa que ele vai fazer é tentar jogar a culpa. Dá para jogar a culpa em alguém? Então joga. Caso contrário, deixa passar. Certo? Isso é natural do ser humano. É a coisa que eu mais vejo é jogar a culpa. Então, se dá para jogar encarnado ou desencarnado, não importa, ele joga. Certo? E aí... Só que o cara não vê... só que o cara não vê que é uma bomba. Quando você joga, explode no solo, o primeiro momento que você vai ver é a explosão. Depois, com o deslocamento do ar, essa situação vai abranger um monte de gente que está envolvendo junto com você. Aí fulano vai mal, ciclano vai mal, Beltrano vai mal, porque você está mal. Exatamente. E aí, os outros também começam a pensar mal e volta tudo para você. Porque energia, eu percebi que é o quê? Tem remetente, cara. É que nem mandar carta, gente. Eu sou da época da carta ainda, ou e-mail, tem tudo, tem remetente, tem e volta, gente. Volta que é uma maravilha esse negócio. Tanto é que a pessoa lá que me treinou nessa parte aí de reiki, ele falou, toma cuidado. É maravilhoso, você vai se sentir poderoso, você vai querer fazer um monte de coisa. Só que tem remetente, tá? Volta tudo para você. Então toma muito cuidado. E hoje com o entrelaçamento quântico, tudo está conectado. Você viu que o Francisco falou que a primeira transmissão de rádio está vagando pelo espaço. Está lá. Então, tem gente recebendo esse negócio. Então, a gente tem que tomar cuidado o que a gente pensa, o que a gente emite. Porque tem remetente, está escrito lá. E aí, depois, não adianta falar que não sabe. E uma das coisas que uma das terapias que eu uso muito, eu uso bastante, né, nos meus pacientes, é a terapia do espelho, que vocês comentaram. Eu peço para a pessoa se olhar no espelho. Certo? E fala assim, veja o que você tem. Aí a pessoa, não gosto disso, não gosto. Primeiro ela fala tudo que não gosta, né? Não gosto dos olhos, não gosto da boca, não gosto dos dentes, não gosto de um monte de coisa. Eu falo, então, agora vê que você tem dente, que você tem boca, que você tem aquilo. Imagine se você não tivesse os braços, se não tivesse as pernas. Certo? Que você está... Então, as pessoas não olham aquilo que tem. E aí começam a jogar tudo naquilo que não tem. Por quê? Porque o que não tem é melhor. É mais fácil criticar, é mais fácil... E isso, imagine o seu chefe te criticando 24 horas por dia. O que a célula faz? Fala, cara, eu estou ferrado. Já que eu estou ferrado, eu vou me reproduzir de forma desordenada aqui mesmo, porque já vira uma bagunça mesmo. Aí depois a pessoa desenvolve um câncer, desenvolve uma doença, e aí não sabe por quê. Aí fica olhando para você com uma cara e falando que não é culpa dela, que é culpa de Deus. É o que eu vejo, gente. Essa é a realidade que eu vivo hoje. E o que eu penso, né, é que realmente a gente tem que passar essas informações para as pessoas, porque caso as pessoas não percebam isso, elas só causam problema. Né? E o mundo, a gente precisa realmente mostrar isso daí. Tá? Mostrar que a gente quiser, a gente muda completamente esse mundo, sem problema nenhum, usando só a força do pensamento. Claudião, eu queria eternamente agradecer você. Cara. Eu sempre digo que tem pessoas que a gente guarda no coração, mas tem aquelas que a gente tatua na alma. E você e sua esposa são duas pessoas que eu tenho uma consideração, um carinho muito grande por vocês. Né? Obrigado. Quantas horas de live, Anderson? Ela está com 97 minutos. 97? Caramba! O negócio foi embora que a gente nem... foi embora. A gente se distrai, mas se bobear até amanhã. É verdade. Eu queria muito agradecer você. Vou deixar aqui uma porta aberta para você. Futuramente, lá o ano que vem, talvez nós vamos direto também para o YouTube, tá? Então, deixar aqui que já um convite para as próximas lives do ano que vem com você. Sem problema. Dá um forte abraço na sua esposa. Muito obrigado. Foi um prazer imenso revê-lo, viu? Vocês moram muito no meu coração, vocês tenham certeza disso, tá bom? Eu que agradeço participar dessa live, certo? O dia que vocês precisarem conversar sobre o tipo de assunto, vamos, não tem nenhum problema. Tudo que envolve essa parte aí de
de mente, de quântica, pode ficar à vontade, pode me chamar, que não tem nenhum problema, né? Desde que, né, a gente marca com antecedência, que vocês precisam disso também, a gente faz, não tem nenhum problema não, né? Eu que agradeço. Beleza. Eu também agradeço muito a sua presença aqui, foi um prazer em conhecê-lo. E eu queria dizer para o pessoal aí que está assistindo e que quem vai assistir esse vídeo depois, que nós somos o Clube Universo da Hipnose. Pode procurar nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, Clube Universo da Hipnose, e o nosso perfil do Instagram. Inclusive, nós estamos chamando o pessoal para poder encher o nosso perfil do YouTube, para a gente poder ter um alcance maior, para poder passar essas lives para o YouTube, porque a gente, lá no YouTube a gente tem mais recursos, pode colocar mais gente, tem outra, então não precisa ficar limitado a 4 pessoas, como é aqui no Instagram. Então a gente está querendo passar essas lives para lá, mas para isso a gente precisa ter mais seguidores, porque o alcance do canal ainda é pequeno. Nossas lives todas vão para o YouTube, aí eu demoro alguns dias às vezes, porque tem que ter o trabalho de fazer a conversão, mas a gente sempre publica as lives no YouTube, já tem vários vídeos publicados, todas as nossas lives estão tudo lá. As mesas redondas, as lives com convidados, e é isso. Quem puder ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal vai ser uma ajuda muito boa, muito bem-vindo. Segunda-feira nós não temos a mesa redonda agora, essa segunda, porque nós vamos descansar um pouquinho, né? Lembrando a quem quer participar, na segunda que vem nós estaremos aí de volta. Muito obrigado, uma boa noite a você, uma boa noite a todos, gratos por terem compartilhado esse momento muito sábio, muito inteligente com todos nós. Tá bom? Forte abraço. É isso aí. Tchau, Falou, abraço, tchau, até tchau, mais, obrigado. Tudo de bom, boa Tchau, noite. tchau. Bom final de semana. Boa noite.